Boa tarde, estamos de volta com a Ação e Reação nesta quarta-feira, dia 18 de maio de 2016. Hoje, Dia Internacional dos Museus e também Dia do Combate ao Abuso à Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes. Hoje, nesta quarta-feira chuvosa na Baixada Santista, queria mandar um abraço para a dona Márcia e o Ricardo, que vem nosso programa de Curitiba, pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa é repetido às 23 horas e para os madrugadores à meia-noite e meia também. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Com o meu amigo Carlos Alberto Sá Romano, conhecido como Delegado Romano. Boa tarde, Romano, é um prazer. Boa tarde, doutor Eduardo Filetti, telespectadores da TV Com. É mais uma vez uma honra estar aqui e podermos aí abordar os assuntos da pauta nacional, enfim, e local. Romano, hoje a gente fala muito na mobilidade urbana, E ao chegar na TV Com, o Romano deparou com um problema de estacionamento, Já que o Canal 2, há alguns dias, algumas semanas, está proibido de parar no Canal 2, Então, a questão de, há 3 anos atrás, no começo do governo Lula, incentivaram muito a compra de carros, automóveis em 48, 60 vezes, Então, as pessoas hoje têm carro, a condução, o transporte público melhorou, com Wi-Fi alguns ônibus, ar-condicionado de 50% da frota aqui em Santos, mas muitas pessoas ainda são fiéis ao carro, O que você acha dessa questão da mobilidade urbana? Agora o Cana 1, a Pinheiro Machado, já está anunciado que a CT faz um estudo para que não possa mais ter estacionamento no canal, nos canais, No Canal 2 e agora no Canal 1. Então, lógico que facilita o trânsito, mas dificulta o estacionamento no entorno, Por exemplo, aqui nós temos a Santa Casa, a Beneficência, TV Com, a Vila Rica aqui de imagens, então tem muito trânsito nessa região de pessoas que querem estacionar para fazer exames, para vir aqui no prédio, na região, nos comércios, Então fica essa questão, melhorou a mobilidade, mas faltam estacionamentos na cidade. Você tem alguma sugestão para isso? Qual a sua ideia? Bom, com relação à mobilidade urbana, é um problema principalmente nas grandes cidades e já há algumas décadas. E isso se agravou quando o governo ele permitiu e facilitou a questão do crédito na aquisição de veículos automotores. Paralelo a isso também, o Estado ele não conseguiu acompanhar o aumento da população, a demanda dos usuários dos transportes coletivos, de maneira que pudesse dar um equilíbrio a esse serviço. Como você falou, as vias públicas permanecem as mesmas, mas a quantidade de veículos particulares aumentou substancialmente. E, não acompanhando isso, o serviço de transporte coletivo público, ele ficou aquém das necessidades. Muito embora todo o governo do Estado, o governo federal e os governos municipais tenham tido atenção a esse problema, que é mundial, que a questão da mobilidade, ela não só atinge Santos, São Paulo, Brasil, mas é um dos grandes temas do urbanismo mundial, para poder beneficiar, porque, na verdade, quando a gente fala em mobilidade, nós estamos falando em melhoria de vida, em bem-estar de vida, não é? Ou seja, o indivíduo sai da sua residência para o trabalho, do trabalho para a sua residência, da residência para o lazer, não é? Para o seu ensino, enfim, todas as circunstâncias que envolvem a vida cotidiana, elas estão ligadas ao transporte individual e coletivo. Hoje eu estou muito à vontade aqui recebendo o delegado Romano, que eu chamo de Nenê, e nós fomos amigos de infância, estudamos no mesmo colégio, jogamos bola junto, saímos para não era balada, antigamente eram os bailes, Aqueles bailes que... Mas você saía, eu não saía não. Eu queria jogar futebol e você que ia pra balada pra noite. Eu ficava, eu jogava futebol e eu dormia cedo e ia jogar bola no dia seguinte cedo. Exatamente. Você que ia pra balada lá. O Romano, amigo do Tereca, grande Tereca, do saudoso, como é que é o saudoso treinador, como era o treinador? Que é o Ararinha lá? O Ararinha. Mas eu nunca joguei no Santos, eu joguei no Brasil Futebol Clube durante 5 anos. Infantil, infanto e júnior. E profissional, foi para onde? Eu cheguei um profissional do Santa Cruz em Recife, isso em 1984. O Santos estava como hoje na primeira divisão ou não?
Estava na primeira divisão. O Santos tem uma das maiores torcidas do Brasil. É verdade, é verdade. Na época houve aquele problema no Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Santa Cruz, e aí o Corinthians acabou politicamente vencendo lá a classificação, enfim. Quando eu cheguei no Santa Cruz, eu era atacante, mas aí eu fui preencher uma vaga de lateral direito. Eu sempre fui centroavante. E aí eu fiquei com o lateral direito. Quem estava no Santa Cruz era o Ricardo Rocha, que depois foi pro Guarani. Então você chegou a jogar com o Ricardo Rocha de central e você na direita? Eu não cheguei a jogar. Quando eu cheguei, eu fiquei no time de adaptação, né, reserva. Até porque a minha idade ainda eu era júnior, né? Muito novo. Era novo. Mas o Ricardo Rocha estava saindo do Santa Cruz e foi pro Guarani, se não me engano. Depois foi pro São Paulo, aí estourou, foi pro Seleção Brasileira, enfim. Polícia da região aqui fazendo um grande trabalho, né, Romano? Conseguiram, de uma certa maneira, identificar o maníaco da peruca, né? O dentista Flávio Nascimento Graça, que acabou quase com a família inteira da clínica americana, né? Então, o dentista, segundo comentários, ele tinha inveja do pessoal da clínica americana, que montou uma clínica perto da dele em São Vicente, e acabou assassinando primeiro uma pessoa, depois duas, ferindo outra, e depois até a menina que trabalhava lá como assistente, né? Assistente também, tal, e aí acho que ele começou a, de uma certa maneira, o trabalho da polícia identificar isso, ele começou a dar baixa no sindicato, dar baixa e chamou a atenção, né? Isso, e a polícia fez um grande trabalho, e queria que você comentasse em seguida também esses dois marginais, que eu só posso, que mataram com uma faca de cozinha um rapaz de 14 anos, um estudante, que ia para a escola em São Vicente, né? Então, dois marginais de bicicleta, apesar do menino ter entregado o pertence, mataram, tiraram a vida daquele rapaz, né? Então, a gente fez programas aqui essa semana com o Dr. Clemente, o Dr. Colombo Barbosa, e também o Douglas Gonçalves, vereador, que vieram ontem, e muitas pessoas discutiram essa questão da violência na Baixada Santista, da violência no Brasil, né? Você, como delegado, como é que você acha que nós devemos encarar essa questão? Vamos por partes, né? Com relação ao dentista, eu queria fazer uma retificação pessoal, jurídica, que a imprensa tem classificado esse dentista como serial killer. Ele não é serial killer. Ele realmente, tudo indica que ele é o autor dos homicídios, 3 homicídios. Havia uma ligação, um nexo entre todas as vítimas, que eram dentistas, proprietárias de uma clínica concorrente. Então houve uma direção, uma causa e uma determinação na ação dele para matar os dentistas e até a assistente do consultório, que também é a testemunha que sobreviveu e o reconheceu. Santos é uma cidade pequena, Baixada Santista, então ele é uma figura, assim, a imagem dele não é estranha, é conhecida essa pessoa, esse dentista. Ele formou aqui em Santos? Sabe se ele formou aqui em Santos ou não? Eu creio que sim, porque ele não é estranho, a pessoa dele, enfim. Eu creio que tudo indica que, até pelo comportamento dele posterior, de sair de Santos, encerrar as contas bancárias, encerrar as contas telefônicas, desaparecer, e a própria família, o registro dele também como dentista, né? É um comportamento, se ele mantivesse um comportamento natural, ele dificultaria muito as investigações. Até porque a única prova testemunhal é da sobrevivente, que é relevante e que pode levá-lo à condenação ao final do processo. Agora, não é serial killer, é uma vingança. É uma motivação de futilidade, né? Que o levou aí, em razão da concorrência, enfim, aliás, ele queria eliminar a concorrência através desse método de matar Então, no caso, existem provas, mas não existe uma certeza assim de 100% ainda, porque ele não confessou, né? Mas já existe 99,9%, né? Não precisa ser. A confissão do autor do crime é dispensável para ele ser condenado. Então, mas você acha que se ele na minha opinião, por tudo que foi apresentado, ele é o autor dos crimes. Certo, mas você acha que, por exemplo, além de ele ser uma pessoa do mal, ele também não foi inteligente, que se ele continuasse trabalhando normalmente com as contas dele e tal, seria mais difícil, e ele negasse os fatos, seria mais difícil da polícia conseguir atuar nesse caso. Sim, se ele tiver, muito embora ele tenha feito uma estratégia para ficar encoberto, protegido da elucidação da conduta dele criminosa, eu creio que ele errou, né, em detalhes, e o que, muito embora falem que não existe crime perfeito, mas ele permitiu brechas que a polícia
com a competência dos nossos... O Dr. Mazagão é meu amigo particular, conheço ele, extremamente competente, experiente, e não foi difícil para ele esclarecer e elucidar esse crime. Na verdade também ele deve ter tirado as contas bancárias porque ele fugiu, ele vai para outro lugar, que ele não está em Santos, né? Está com prisão decretada, ele deve ter precisado de dinheiro, falou, vou estourar minha conta para poder ir para algum lugar, sei lá, Nordeste. Mas o dinheiro acaba, o que ele pode, veja bem, como ele é um profissional da área médica, certamente ele não foi difícil também, e como ele possui o registro de dentista, ele pode, o Brasil é muito grande, ele poderia muito bem arrumar um emprego em qualquer cidade do interior do Brasil que ninguém vai saber nada. É complicado essa situação. Acho que se ele tivesse mantido, por exemplo, mantido todas as contas, só transferido, tal, seria mais difícil de uma certa maneira. Sim, muito embora o reconhecimento testemunhal é imprescindível para poder ligá-lo à autoria desses crimes. Né? Porque parece que essa funcionária também trabalhou com ele. Então, o jeito que você anda, todo mundo tem um jeito característico de andar, então ela deve ter percebido por alguma coisa, né? E a somatória dos fatos, né? O que você falou também é um detalhe importante. Essa pessoa que foi alvo da ação dele, que sobreviveu, essa sobrevivente da tentativa de homicídio, né? Ela trabalhou com ele, e também um dos motivos que ele a teria tentado matar foi que a traição, né? De ter trabalhado com ele e saído do emprego para trabalhar no concorrente. Mas é um psicopata, né, Romano? Porque hoje em dia é a livre concorrência. Se você tiver uma oportunidade melhor, evidente. Do mesmo jeito que o patrão pode mandar o funcionário embora pagando os seus direitos, se todo mundo for fazer isso para regular se todo mundo que, por exemplo, a concorrência, você já pensou cuidado com os teus concorrentes da veterinária, que pelo amor de Deus, não é isso é coisa de maluco, né? Não, isso é coisa de maluco, cara, né? Porque quer dizer que eu vou montar uma clínica em São Vicente e de repente a minha clínica for bem sucedida e a do lado... Os ciúmes da concorrência não tem nada a ver, pô, né? Selvageria, né? Selvageria. Bom, e a questão de São Vicente? A questão da São Vicente é o seguinte, mais uma vez... O que nós temos hoje, e há muito tempo, é a questão da pena de morte. Só que eu sou um defensor da pena de morte legal para crimes comuns. Só que detalhe, antes que eu comece a discorrer sobre esse tema, a pena de morte para as pessoas de bem, o trabalhador, a dona de casa, as crianças, já existe. Os vagabundos, os criminosos, e eu falo isso de convicção, você me conhece, eu não falo isso, eu não gosto de discurso politicamente correto. A minha mulher me corrige muitas vezes, você fala demais, você fala as coisas que você pensa. Eu falo, eu não posso ser aquilo que eu não sou. Eu tenho que ser aquilo que eu desenvolvi com a minha vida. É bom fazer programa com gente diferente, né? Que tem, por exemplo, se a gente falar, todo mundo gostasse do vermelho, que seria do preto, do... Não, e esse discurso politicamente correto é extremamente chato, cínico e mentiroso, entendeu? Ou seja, e eu defendi isso em palestras, em faculdades, para promotores, desembargadores, que eram contra a pena de morte, depois ao final da palestra vieram me cumprimentar. Os dados estão aí, eles transbordam primeiro por um fundamento jurídico, filosófico, né? Ou seja, a pena tem dois caracteres, a retribuição e a prevenção. Se uma pessoa ela pratica um crime, a pena ela tem que retribuir a ela, no mínimo, vou repetir, no mínimo, a mesma intensidade da lesão ao bem jurídico lesado. Ou seja, o cidadão roubou, ele tem que ter um equilíbrio pelo que ele roubou. Ele matou, o único bem jurídico que ele tem para equilibrar a perda da vítima, porque a vítima não vai ter mais a oportunidade de exercer o direito viver. Logo, quem matou tem que entregar o direito que ele tem, morrer. Né? Mas o Estado não pode... Não só pode, como ele deve. E por quê? Porque causa um desequilíbrio. E nós hoje vivemos numa sociedade em desequilíbrio. Basta até ver a questão dos políticos. E vou te falar mais, eu defendo a pena de morte não só para o latrocida, não só para o traficante, não só para o estuprador. A pena de morte, principalmente, para o político corrupto. Tu ia ver como não ia dar solução no Brasil. Bota meia dúzia ali na corda e puxa para ver se não dá certo. Quer dizer que o Zé Dirceu, que pegou 23 anos de cana hoje... já primeiro da lista. Primeiro da lista, primeiro, pro Romano já... Põe ele, põe o Lula, põe todo mundo na corda e puxa para tu ver só. Se a sociedade brasileira não fica bem. E não é só do PT, não. Tem gente do PSDB, tem gente do PMDB, entendeu? A sociedade brasileira não quer mais, não admite mais, porque eu nunca vivi, nunca recebi dinheiro errado. A maioria da população brasileira, você também não. A maioria da população brasileira é honesta, é digna. E a gente sustenta essa cambada de vagabundo. Não pode, cara. É isso que acontece, cara. Bom, Romano, a saúde de Cubatão, a prefeita Márcia Rossi decretou estado de calamidade. Mas no apagar das luzes, ela conseguiu politicamente, e parabéns para ela nessa ação,
puxar 3 milhões do governo federal através da Dilma, né? A Dilma deu 3 milhões para dar o socorro. Mas o ministro da Cidade já revogou a decisão da Dilma, também no apagar das luzes, que autorizava a contratação de 11.200 moradias na Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, a Márcia Rosa conseguiu dinheiro para a saúde, que é um dever do Estado, do governo, né, da nação, ajudar para o hospital dela, que além de atender gente de Cubatão, atende as pessoas que se acidentam nas estradas, e muita gente também da parte continental de São Vicente. Como o sistema de São Vicente não está muito bem, né, as pessoas vêm para Santos e muitas da área continental vêm para Cubatão. Então a Márcia conseguiu esse recurso. Já no Minha Casa Minha Vida, que no apagar das luzes, a Dilma mandou construir 11.250 casas, mas o ministro das Cidades agora revogou isso. Qual a sua opinião? A minha opinião é que, infelizmente, o sistema de saúde no Brasil, ele sofre, todo mundo sabe disso. Na época que o ministro da Saúde, então o ministro da Saúde, Adib Jatene, enquanto estava vivo, ele implementou a CPMF, que era para dar uma sustentabilidade na questão dos investimentos na área de saúde, e houve os desvios. Se fala muito numa preocupação de reinventar ou de se colocar novamente a CPMF para sustentar a saúde pública. E você vê que o partido da prefeita de Cubatão é o PT, obviamente que ela recebeu do governo federal, que era, graças a Deus, era do PT, né, os subsídios de emergência, para que ela pudesse... Se foi aplicado para a população de Cubatão, graças a Deus, mas infelizmente eu espero que as gestões do PT, elas sejam afastadas, porque já provou que não tem competência, não tem lisura. E você, como é da área de saúde, a gente sabe que nós precisamos sim dar... porque a gente utiliza, eu também utilizo Santa Casa, eu utilizo o serviço de saúde aqui, já utilizei SUS, né, com minhas filhas, enfim, e fomos muito bem atendidos no SUS, diga-se de passagem. Existem elogios também à questão do horário, a questão da cronologia, atendimento, isso é preciso ser falado. Então, nós precisamos ter... Já que é a pior carga tributária do mundo, a gente precisa ter serviço público à altura do que a gente paga, pelo menos. Saúde, segurança, transporte, lazer, enfim. Serviço público à altura do quão caro é o que a gente paga de imposto nesse país. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, revogou a decisão nessa terça-feira, ontem, né? Pela presidente afastada, Dilma, para construir mais unidades do Minha Casa Minha Vida, né? Estão fechando as torneiras, né? Eu entendo... Vou chamar de Edu, que é o doutor Eduardo. O seguinte, que os últimos atos praticados pela presidenta da República, né, ex-presidenta da República... Presidente, tem que ser... Não, presidente mais anta. Ela tem que ser revogada porque são passíveis de nulidade. Porque os atos, eles vêm com uma motivação de sabotagem. Ficou claro, evidente, que eles vinham com sabotagem. E, graças a Deus, foi nomeado um general dos assuntos institucionais do governo federal, que já declarou que vai combater de frente os movimentos sociais. Então, esperamos que os movimentos sociais, MST, MSTST, MMMMM, essas coisas de M aí, que é tudo foi provado, foram desvios de verbas públicas desviadas para benefícios próprios, que eles vão para a rua para receber o que eles merecem mesmo, que é borrachada, cara. Certo. Bom, essa questão aí é complexa, né? Porque dizem que o Lula está com depressão, né, tal. Coitadinho. Mas ele também devia ter preocupações com o jeito que ele deixou o Brasil, né? Com uma carga tributária alta, inflação alta também, desemprego e com, né, a sua situação financeira bem melhor, né? Sabe por que o Lula queria ir para a Itália? Ele tinha aquele plano de ir para a Itália. O Lula tem 1 bilhão de euros guardados numa carinha em espécie, em nota de 500 euros. Então, ele está deprimido? Mas é provável que ele tem um... Tá lá, entendeu? Eles estavam fazendo uma movimentação, claro, provar, mas a movimentação toda existia nesse sentido, senão ele está com medo de ser preso, né? Você fez uma aposta no jornal do nosso amigo Paulo Schiff, lá na 102.1, que eu tenho também, comento lá no sábado. Você fez uma aposta que até julho o Lula seria preso, né? Há 2 meses atrás a gente fez essa aposta, mas ele só não foi preso, veja bem, não foi por ausência de pressupostos processuais que permitiam conveniências da instrução criminal, aplicação da lei penal, enfim, todos os pressupostos que a prisão preventiva e a lei, até porque o último ato dele, da ex-presidente da Dilma, do presidente do PT, Rui Falcão, e do Jacques Wagner, que era ministro da Casa Civil, de conspiração, aquela conspiração contra a República,
não é? Que também utilizaram o Delcídio Amaral contra a Lava Jato, isso foi uma conspiração contra a República, isso é um crime autônomo. Aquela conduta, ela é autônoma e por si só infringiu a norma penal e a norma da Segurança Nacional, que está em vigor. Então eles têm que responder. Praticou o crime, foi um crime formal, eles conspiraram contra a República, eles têm que responder. Como tantos outros crimes que eles praticaram. As coisas não são assim, não é porque é político que faz que não deixa de ter um efeito. Existe a norma. E a norma regula o comportamento individual e coletivo. O cara praticou crime, pode ser quem for, pode ser quem seja, tem que responder. Principalmente quando é um ex-presidente. O cara tem responsabilidade pelo cargo que ele exerceu. Mas agora ele vai continuar respondendo com o Moro, né? Ele vai continuar sendo julgado, né? Esperemos que sim, né? Ele vai ser... tem motivo. Vamos ver se o Moro decreta essa prisão. Essa prisão já está na mesa do Moro. Eu acho que o momento mais adequado é agora, ou essa semana próxima. Já põe para cadeia. Você acha que o movimento Lava Rápido, nesses 5 dias de Temer, ele deu uma diminuída ou não? Não, Pelo contrário. Porque toda semana a gente tinha uma novidade, né? Eu creio que eles aproveitaram essa fase de tranquilidade da imprensa, porque a imprensa atrapalha. Veja só, em que sentido? O trabalho dos delegados, dos procuradores da República, dos investigadores, dos agentes da Polícia Federal, enfim, na colheita de provas, na condução coercitiva, enfim. Não que a imprensa desempenha e desempenhará uma função fundamental. Que é informar... Neste caso, em qualquer caso para a democracia. Porque nós, mesmo agentes do Estado, nós temos acesso ao que está acontecendo. Isso é fundamental, até para dar apoio à operação. Só teve essa questão do povo ir para a rua porque a imprensa divulgou, né? Se não tivesse divulgação, a gente não... Uma imprensa livre é fundamental numa democracia. Como nos Estados Unidos, a gente pode citar. Então, o que eu te falo? Mas por que você falou que a imprensa atrapalha? Em que sentido? No sentido no momento em que você tem que realizar uma diligência, se a imprensa acompanha ou a imprensa vaza uma imagem ou uma informação, ela pode beneficiar o advogado da defesa, pode beneficiar a pessoa que vai ser investigada, uma colheita de uma prova, a apreensão de um objeto. Nesse sentido, ela atrapalha. Que ela vai adiantando naquele fatos, momento. A pessoa vai se preparando, né? Naquele momento. Agora, quando foi invadir a sede do PT, claro, o Rui Falcão já não tinha mais nada lá. Exatamente. Já não tinha mais nada lá. Foram achar coisa no sítio do Lula. É isso aí, tá. Mas falaram que ia lá, falaram o Rui Falcão, alguém deve ter tirado tudo de lá. Ninguém é bobo, né? É lógico. Ninguém é bobo. É isso aí. Romano, bandidos invadem a estação da cidadania e furtam TV, né? Então, com obras do VLT próximas, o espaço se tornou vulnerável. Essa questão da violência preocupa muito. E quem tiver alguma dúvida, ou alguma crítica, alguma sugestão, pode mandar mensagem para o WhatsApp aqui da TV Com, 981-59-8868, que no intervalo nós vamos ver as mensagens e passar para o Romano. Hoje nós iremos contar também com a presença do climatologista da ONG Amigos da Água, o Rodolfo Bonafim, mas ele teve um imprevisto e não pôde vir ao programa. Eu falo isso, Romano, porque às vezes alguém na rua fala, pô, por que não me chamou? Tá vazio e tal, mas a gente está procurando chamar novos convidados também, mas às vezes existem falta, imprevistos e tal, né? Segunda-feira fiz o programa com o Clemente, também tinha um outro convidado médico que não pôde vir ao programa, foi um programa bacana, porque o Clemente foi um programa muito bom, como hoje a gente vai também tirar o máximo de você aqui, mas fica desfalcado de uma pessoa, mas não é culpa da TV uma Com, pena, né? É um imprevisto, uma pena. Também mandar um abraço para o Saraiva, assessor aí da Prodesan, amigo do Odair Gonzalez, aqui, que está nos nossos estúdios aqui da TV Com. Odair Gonzalez, presidente do Partido da República. O Odair Gonzalez. E ele fala que sempre quando eu falo no nome dele, às quartas-feiras dá sorte para ele. Então, aumenta a audiência? Não, ele acha que dá sorte, que a semana dele é boa e tal, né? Então, um abraço para o Odair Gonzalez. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com o segundo bloco do Ação e Reação, dia 18 de maio de 2016. Hoje com o delegado de polícia, Carlos Alberto Sá Romano. Fala dos nossos apoiadores, depois começa o debate, né? Depois me puxa a orelha aqui, que eu esqueço de falar dos apoiadores, entendeu? Apoiador, vamos mandar um abraço para o pessoal da Ozan. Plano de Assistência Familiar. Mais de 500 mil pessoas na região da Baixada Santista tem Ozan. Fale com o Fábio Garide no telefone 32 28 8000. www.ozan.com.br. Faça como Augusto Capô de Casa. Para todos os funcionários, Ozan. Mais informações no site ou no telefone 3228 8000. Também mandar um abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill. Aí na rua Lobo Viana, número 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Aí comidas maravilhosas. O Romano come lá de vez em quando, né, Romano? Vamos lá, sim. Come lá. Entendeu? Olha que bacana. Pertinho de casa. Pertinho da casa do Romano. Bom, Romano, nós temos várias pautas aqui, muita gente passou o WhatsApp também, né? E que essa questão, nós podemos passar o acidente, né? Teve um acidente no Boqueirão e a CT estuda nova sinalização nas ruas, né? Então, o último domingo, uma mulher morreu após colidir com um veículo. Moradores e comerciantes afirmam que a região é perigosa e acidentes são frequentes. Tem aí o videozinho, Romano? Então, vizinho da hora do acidente.
Então, um videozinho, Nossa, olha lá o acidente. Senhora, meu Deus do céu. A companhia de tráfego da CT iniciou estudos sobre mudança da sinalização. Último domingo, dia 15, no Boqueirão, em Santos. O trecho fica no cruzamento de Alexandre Herculano com Armando Salles de Oliveira. E ali é a rua da Casa de Saúde, né? Mudanças em 15 dias, né? Está passando de novo aí. Esse é o primeiro acidente registrado nesse primeiro trimestre desse ano, já que no ano passado aconteceram vários acidentes, né? Meu Deus então, do céu. Um acidente que aconteceu no domingo, Não, né? E a vítima é uma mulher, enfim, mãe de 2 crianças, sabe? Um acidente idiota, besta. Apesar da caminhonete que vinha na mão, né, no sentido correto, mas estava um pouquinho chutada, né? Tava o excesso de velocidade ali. Então, acho que ela deu uma distração ali, aí ela colocou o bico do carro ali. Se ele passou um carro, o segundo carro, o terceiro carro, ela também foi devagarinho, mas ela... Ali é rotatória, Romano? Não, né? Não, ali é cruzamento mesmo, é um cruzamento. A questão das rotatórias são importantes, né, Romano? O pessoal também não entendeu. Hoje mesmo eu vim para aqui, para a TV Com, eu passei numa rotatória, eu passei devagar. E geralmente as pessoas são cordiais. Uma dá uma olhadinha, outra dá uma olhadinha e tal. Mas tem algumas rotatórias que as pessoas pensam que são preferenciais, né? E pelo que eu estudei, quando eu fiz o curso de reciclagem, eu fui no curso, tá? Tem muita gente que não vai, eu fui no curso, fiz os 3 dias lá que eu achei importante. Então na rotatória qual que é o preferencial? O motorista que vem de que modo? Da direita. Segundo o instrutor. O que vem à sua direita tem a preferência. Segundo o meu instrutor lá, não sei se é certo ou não, é discutido, ele falou que quem está primeiro na rotatória, vamos supor, quem bater de lado no carro está errado. Né? Mas eu acho que, pela convenção, quem vem à direita. A lei diz que quem vem à direita tem a preferência. O instrutor falou que quem bater na lateral do outro carro está errado, quem bicar primeiro está certo. Mas aí fica uma guerra de gregos com troianos, né? Mas na rotatória, a pessoa tem que dar por exemplo, uma olhadinha. Por exemplo, tem uma rotatória lá na Ministro João Mendes com a Castro Alves ali, não sei se é Castro Alves, ali perto do Subway ali da Pedro Lessa, né? Poxa, vem todo mundo na mão, o cara que está ali naquela ruazinha não consegue, de uma certa maneira, penetrar, né? Então, acho que rotatória tem que ter uma certa cordialidade, mas Santos é uma cidade plana, não é? Caracterizada pelos cruzamentos, né? De todas as quadras. Se for também plantar rotatória em todos os cruzamentos, vai ser uma loucura. Nós perdemos. E outra coisa, voltando a falar dos estacionamentos, que também, logicamente, que a mobilidade urbana é mais importante, mas quando você faz uma rotatória, você perde 2, você perde uns 8, 10 estacionamentos. Porque quando você faz a rotatória, você perde o estacionamento nas rotatórias, né? Então, se você pensar, mas são 8. Mas já não tem estacionamento. Você perde 8, 10 de um lugar. Perde 8, 10 em outro lugar. Daqui a pouco, né, vai ficar bem difícil, né? Você é a favor de construir edifícios garagens na cidade, Romano? Eu acho que é uma solução. Se a iniciativa privada ela tiver uma perspectiva de lucro, eu acho que é uma solução interessante. Nós temos alguns casos ali. Na Siqueira Campos tem um edifício pequeno, que é o edifício garagem, mas é privativo. Nós temos no Canaã, na quadra da praia, também um edifício que é um edifício garagem. No centro nós temos alguns edifícios garagens. Eu acho que é uma bela solução. Em São Paulo, eles fizeram... Santos não comporta isso por causa da característica geológica aqui do terreno, né? do subterrâneo santista. Mas em São Paulo eles fizeram estacionamentos subterrâneos. Ali na Paulista você tem, na Avenida Jabaquara você tem. Não é? Tem o problema Seria uma solução. Tem o problema do terreno. Mas para Santos não. Tem o problema do terreno de Santos, né? Conversando com consultores aí, o primeiro subsolo é fácil, né? Como nós temos os shoppings e tal, mas para fazer o segundo já é complicado porque o nosso terreno aqui muito arenoso, né? Tem muita água. Tirando alguns lugares do mundo, acho que é o 3º pior solo do mundo para esse tipo de construção. Então não é que não dá para fazer, mas sai muito caro. Muito caro o reforço. Até tem um projeto de fazer um estacionamento embaixo da Praça Independência, né? Um de subsolo, mas o que pegou é que só dá para fazer para ficar no viável, só dá para fazer um piso, né? Aquelas áreas que nós temos, vamos tomar como exemplo a Praça Independência e o Gonzaga, aqueles quarteirões ali é tudo privativo. Se o proprietário não tiver interesse em fazer um edifício garagem... Em que tem né? Na Fernando ali aquela rua, antes você está vindo passou em frente ao shopping. Ao balneário? Não, no Gonzaga. No Gonzaga nós temos na Fernão Dias, nós temos um prédio com edifício garagem também, né? Sim. Então existe, mas tem que dar um incentivo do governo para que as pessoas entrem nesse tipo de atividade. Eu acho que mas não precisa, Edu, não precisa incentivo do governo. Se o proprietário do terreno, se houver uma proposta para ele, se houver uma viabilidade comercial, que vai haver, porque existe um fluxo. Agora, também precisa ver
precisa haver uma compatibilidade com o poder aquisitivo das pessoas. Lógico. Existe na minha opinião, como consumidor, é um absurdo o preço que os caras cobram de estacionamento. Até os shoppings, alguns shoppings estão de brincadeira. R$12 a primeira hora, a segunda mais 10, os caras estão tudo maluco. O shopping Praia Mar, o cara se comprar alguma coisa no supermercado no Extra, já abona no estacionamento. Olha, então facilita um pouco. O cara vai lá, fica no shopping. Aí o cara vai lá, compra alguma coisa que ele está precisando, né, tal, e já facilita. Porque eu acho que assim, você cobrar o estacionamento... Eu estava discutindo isso com o Nicolau outro dia, Nicolau. Você cobrar um estacionamento caro no shopping, de uma certa maneira, você diminui também o fluxo de clientes, né? Claro. Você diminui. Mas se você fala assim, olha, você vai estacionar aqui até 2 horas, desde que você compre uma coisa acima de R$20 no shopping. Pô, o cara vai almoçar, já gastou, já pagou. O cara vai comprar um chocolate para a namorada, já gastou ali e acabou, entendeu? Quer dizer, incentiva o cara a usar o comércio, né? Eu me lembro que os cinemas, eles tinham um abatimento. Quem frequentava a sessão de cinema podia abater no estacionamento. Eles cortaram isso. É evidente que é um serviço que tem que ser cobrado, etc. E tal, até também para não vulgarizar, né, a frequência, etc. Até senão porque, o cara fica guardando o carro lá, né? Até porque existe a questão da responsabilidade civil do usuário, os direitos do consumidor, um dano no seu veículo, um furto, um roubo, enfim. Então, esse aspecto da responsabilidade também tem que ser entendido por parte do shopping ou do estabelecimento comercial. Agora, a gente precisa ter soluções. Santos, como é uma cidade, repito, plana, pequena, Santos é uma cidade pequena, se nós tivéssemos soluções de transporte coletivo mais viáveis, certamente as famílias andariam. É que o VLT não tem condição, mas se nós pudéssemos dar um serviço ou prestar um serviço do VLT em mais regiões da cidade, com uma trama maior, certamente nós, moradores de Santos, não necessitaríamos ficar utilizando um veículo próprio para se deslocar da residência até o Gonzaga. Eu sempre defendi o VLT aqui, fui voto contado nessa mesa aqui, mas eu sempre defendi, porque as pessoas falavam, mas o traçado é errado. Eu falei, meu amigo, se você fizer um traçado da Conselho da Cidade, vai ser errado. Se você fizer um traçado da sua porta até a porta do Romano, vai ser errado. Porque ninguém tem que ser o primeiro traçado. Então, eu acho que foi um traçado bom. Na minha opinião, eu entendo de São Vicente até Santos foi um traçado bom. Que São Vicente tem um comércio pujante, tal, tem muita gente de São Vicente que trabalha no Porto. Sim. Eu achei o traçado bom. Muita gente é contra, mas aí o cara fala o traçado dele, também vai ter 500 contra também. Né? Mas tem o aspecto da implantação, veja só, instalaram na Francisco Glicério, ok. Mas nós não teríamos outra avenida que suportaria uma implantação desse projeto, uma na Costa da Vida, por exemplo. Mas eu acho que o VLT... Não teria outra, porque a questão de... Você vai ter que enfrentar um problema da desapropriação. É caríssimo. Estado, né? É lógico, é caríssimo, é inviável. Mas eu achei que esse trajeto foi bom. Depois vai ter um trajeto até a cidade. A cidade. Poxa, e aí você faz as interligações. Ah, mas por que não está tendo? Porque não está funcionando a sua plenitude. Nenhum gestor público, um engenheiro de trânsito, senão você coloca eu e o Romano lá, que nós não temos engenharia de trânsito, nós vamos fazer, pô. Nenhum engenheiro de trânsito, eu acredito, senso, quando estiver funcionando a VLT, ele vai fazer algumas linhas que encaixam ali, aquela linha que de repente passa 4 quadras, já vai passar naquela região, para quê? Para que exista uma integração. Então, com isso, por exemplo, o VLT vai sair 3 quadras da minha clínica. Pô, eu podia ir andando, pego o VLT, estou dando uma coisa. Passo no canal 2, paro no canal 2, ando mais 5 quadras, eu estou na TV Com. Quer ver uma eu situação? Com 8 quadras, da minha clínica até TV Com, deve ser umas 50 quadras, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. 50 quadras, então uns 5 quilômetros, isso aí. Estou falando uma quadra. Mas, pelo VLT, eu vou andar 3 quadras, vou pegar o VLT ali do lado da Casa da Criança, saio aqui no canal 2, ando mais 5 quadras, 6 quadras, estou aqui. Pô, legal. Andar umas 8 quadras é bom. Você entendeu? Não tem problema nenhum. Agora, 50 já fica difícil. Você tem que pegar o carro pelo horário, né? Veja só, qual é a energia aqui de propulsão do VLT? Não é energia elétrica? É energia elétrica, né? Sim. Põe a malha de fios. A gente então, nós não tínhamos os trólebus em Santos? Tínhamos. Porra, ainda temos uma delícia, né? Andar de trólebus, silencioso. Gonzaga, né? Não, vários. Vinha da ponta da praia até a cidade, que é o 4, tinha da cidade, tinham várias malhas de trólebus. Acabaram com o trólebus, que era de energia elétrica, agora estão voltando a transporte coletivo com energia elétrica. Os trólebus eram maravilhosos, silenciosos, confortáveis.
muito embora eram antigos, vamos dizer assim, mas eram robustos, eles eram confortáveis, enfim, era uma delícia andar de trólebus em Santos, ia para a escola de trólebus. E hoje você tem movido a combustão, a combustível, a gasolina, enfim, etc e tal, fazendo poluição, barulho, fumaça. Enfim, então, voltando à energia elétrica. Quer dizer, acabaram com o trólebus, na verdade, acabaram com os bondes, não é? Que era energia elétrica, aí passaram para combustível, passaram para trólebus, tiraram os trólebus, agora estão indo para o VLT. Volta os trólebus, aproveita a malha, já que é a eletricidade que tem que... uma fonte limpa de energia. E o Paulo do Embaré, um abraço para o Paulo, ele está falando, a cidade regrediu, né? Não por culpa do prefeito, mas dos prefeitos, segundo ele. Nós tínhamos bonde e tiraram. Nós tínhamos um aeroporto aí na cidade, né? O aeroporto era no Guarujá. Nós tínhamos um aeroporto no Guarujá, perdemos. E como o Romano falou, não temos os trólebus, né? Então, realmente aqui o Paulo reclama que, ou ele acredita que o VLT aqui está meio longo, ele acredita que o VLT vai ser bom para a cidade, embora tenha muita gente contra, que foi um acerto do prefeito com o governador trazer o VLT, e que a cidade e a região nos anos regrediu, porque nós tínhamos um aeroporto, não temos mais. Nós tínhamos os bondes, não temos mais. Então, que nós temos que voltar a crescer nesse sentido. É a questão da mobilidade. Santos, insisto, Santos é uma cidade simples, plana, pequena, de fácil solução para esses problemas de, principalmente, mobilidade. Tanto é que ela permite até a locomoção de bicicleta. O que essa malha de ciclovia veio dar um serviço fantástico. É que a gente precisa ter a cultura de utilização de bicicletas, né? Claro, a gente vai trabalhar, vai estudar, vai fazer os seus compromissos pessoais e profissionais com a bicicleta. Santos é uma cidade... O Brasil é um país tropical, tem uma temperatura muito elevada, vai ter um desconforto, teríamos que ter uma adaptação nos locais de trabalho, de lazer, para a gente poder utilizar a bicicleta, que seria uma belíssima alternativa de mobilidade urbana, até porque a nossa cidade é uma das mais bonitas do mundo, cara. Com certeza. Podemos transformar Santos numa Barcelona, né? Só ter um pouco de boa vontade. Mas sabe, não há o porquê não ser. A questão também do lixo. Você citou Barcelona. Barcelona tem um sistema de coleta de lixo. Na praia. Não, extremamente útil. Você tem os tubos lá que você vai e coloca, já vai. É um sistema de subterrâneo também, que já vai embora o lixo. É um sistema de sucção, onde o lixo é sugado. Tem uma usina de refinamento em frente à praia, que não polui nada, não polui nada, um sistema que foi feito há muito tempo e tal. A Rita de São Vicente, Romano, um abraço para o Romano. Opa, obrigado. E fala como que ela é a favor da pena de morte também. Ela concorda com você, embora o marido dela, o senhor Flávio, segundo ela, não concorda. E ela está dando os parabéns para você. Obrigado. E para você explicar um pouco mais sobre a pena de morte. Não, o que acontece é o seguinte, nós temos a pena de morte para crimes comuns em mais de 150 países no mundo. Eu estou falando em crimes comuns. Quando se fala que no Brasil não tem pena de morte, é um equívoco. Por quê? Porque nós temos no Brasil, através da Constituição e do Código Penal Militar, a pena de morte nos crimes militares em caso de guerra, quando o militar, em caso de deserção. Aí tem a pena de morte para o militar desertor em caso de guerra. Então nós temos pena de morte no Brasil. Então nós podemos implantar para crimes comuns a pena de morte. Por quê? Porque nas sociedades mais modernas, mais democráticas do mundo, hoje, existe pena de morte para crimes comuns. Quais são os crimes comuns? Homicídio, latrocínio, tráfico, estupro, e aí vai dependendo do que a sociedade selecionar. Vamos pegar os Estados Unidos da América do Norte como exemplo de um país democrático que é o que mais é o defensor das liberdades individuais e políticas no mundo, sem dúvida nenhuma. Então, aí vem as pessoas contrárias, né, os teóricos contrários à implantação da pena de morte, argumentar o quê? Que a pena de morte nos Estados Unidos não deu certo. Vejam lá a criminalidade. Só que, primeiro, Estados Unidos é uma confederação onde as unidades federativas elas têm autonomia na legislação, no executivo e no judiciário. Eles têm uma liberdade de autonomia em cada unidade federativa. No Brasil, nós temos uma federação onde o poder é concentrado na União. Logo, a nossa legislação ela atua para o país inteiro. Esse é um aspecto. Então, nos Estados Unidos, quando se fala, nos Estados Unidos não deu certo a pena de morte, é mentira. Por quê? Porque você tem que ver em quais unidades federativas que utiliza a pena de morte.
E, principal, nos Estados Unidos, isso dito pelas autoridades, pelos juristas, a pena de morte, ela não tem o fim de controlar criminalidade. Não é política criminal. Nos Estados Unidos, é retribuição do mal injusto causado. Ou seja, o cidadão matou, ele não tem outro bem jurídico, senão a própria vida para cumprir com a sociedade. Não é? Então, é olho por olho, dente por dente? Pode até ser, mas é a questão da retribuição. Quando você perde R$1.000 num dano ou numa situação jurídica, você não vai pedir para a justiça 500, nem 200. Você vai pedir 1.000, mais 200 de juros, mais isso, ou seja, você vai sempre pedir 1.500, 2.000. Você nunca pede menos do que você perdeu. Na justiça e na política criminal tem que ser a mesma coisa. Matou, tem que morrer, porque senão a vítima não volta mais, não é verdade? Está morta, está no cemitério, acabou. A família, os órfãos, a viúva, o viúvo, não é verdade? Porque quando uma pessoa é assassinada, não é só aquela vítima. Você tem a família toda morre um pouquinho com ela. Isso é mais pura verdade. Então, essa demagogia dos direitos humanos, porque eles só defendem criminoso, vagabundo. Os direitos humanos, do humano, não é uma crítica, é que são intelectuais de ar-condicionado que nunca salvaram ninguém, nunca foram para cima de vagabundo, nunca protegeram a família de ninguém, de uma maneira solidária, sem nenhum comprometimento, sem receber dinheiro de nada, só pelo fato da solidariedade e pelo compromisso profissional que a pessoa teve. Então é isso, cara. O Roberto concorda que o VLT vai ajudar, o Sintra também, mas a dona Cleide, você concorda, Romano Cufilete, que o traçado do VLT vai ajudar a cidade? Então, um abraço para o Roberto, para a Sintra. E também tem uma telespectadora que, acho que pelo tom dela aqui, ela discorda do traçado do VLT, né? O que você acha? Eu creio que pelas circunstâncias territoriais das vias públicas de Santos, foi um traçado interessante, vindo de São Vicente, pegando a Francisco Glicério, indo até Conselheiro Nébias e indo para o centro. Foi o que a gente está conversando até agora. Em outras avenidas de Santos, por exemplo, é impraticável, talvez, você colocar na Avenida da Praia. Conselheiro Nébias, impactar muito o trânsito, né? Não, Conselheiro Nébias é muito estreita. Na Ana Costa, talvez daria. Por quê? Porque é uma avenida, mas aí você vai ter que tirar os coqueiros. Mas o que você vai fazer com os coqueiros? Aí os ecologistas... Nem pode. Aqueles coqueiros lá são centenários. Então, mas aí você vai ter metade da cidade que vai ser contra, que são os... Mas aí eu também seria contra. Também seria contra também. Agora, eu acho o seguinte... Solução, volta com os trólebus, meu Deus do céu. É energia elétrica, é silencioso, é confortável. Já tem a malha de fios já colocada. Põe os trólebus para voltar para a cidade. Na praia teria que ser o monorail, né? Na praia teria que ser o monorail, que é o elevado. Aí sim, ficaria bonito, uma atração turística e tal. Que levando do Guarujá, da Balsa. Especifique o que é o monorail, que eu não sei o que monorail é aquele que tem na Disneylândia, que o Anuar, que o grande Anuar aí, também aqui da CVCom, o Anuar... Não, em São Paulo você tem o VLT, que ele é elevado, né? Você tem as bases, bases de concreto. Esse é o monorail. Passa lá por cima, esse é o monorail. Que até em Las Vegas também você tem de um hotel para outro, lógico que levando 10, 15 pessoas, mas você está num hotel em Las Vegas, você quer ir para uma casa de jogos, tal, você pode ir de monorail, que tem alguns hotéis que são tão fantásticos lá, né, que também tem esse sistema, né? A nossa cidade, a geografia dela beneficia, repito, porque ela tem uma característica com piso, ela é plana. Como São Paulo. São Paulo é totalmente diferente. Você está numa rua, depois você está lá embaixo, você sobe, tem vales, tem, sabe, subida, descida. É um terreno totalmente irregular. Santos é um terreno regular, excluindo as situações de alguns morros que tem, né, na cidade. Mas, na maioria das vias de deslocamento, as vias são regulares, são retas, são planas. Então, permite... E veja, a nossa cidade, quem tem a experiência de outras cidades, principalmente São Paulo, a nossa cidade ela é pequena. Não estou ofendendo, eu amo Santos, moro aqui, enfim, é uma cidade maravilhosa, mas ela é pequena. Comparado com o bairro de Santo Amaro, onde eu trabalho, tem 3,5 milhões de habitantes, cara. Porra, é complicado. Dá 5 Santos, enfim. Então, sabe, é questão de... nós temos soluções para a cidade. A bicicleta é uma delas, claro que é. Mas tem outras. No que diz respeito ao transporte coletivo público, nós temos que... insisto, uma ideia, volta com o trólebus, que é um transporte maravilhoso, silencioso, gostoso de andar no trólebus. Acho que o programa hoje vai bater o
o recorde de participações, né? O Jorge, o Reis, o Mário Zidane concordam com a pena de morte, fala que a violência está demais, e a Marilúcia, da Ponta da Praia, não concorda com a pena de morte, mas respeita o pensamento do Romano aqui no programa. Respeito também de quem discorda. O Roberto, aqui de São Vicente, ele pergunta para o Romano quais as medidas que a segurança pública pode atuar para diminuir a criminalidade que, segundo ele, está excessiva em São Vicente. Olha, eu vou falar uma coisa, pessoal. É difícil, hein? Não é difícil, porque a polícia prende todo dia, não tem mais onde colocar preso. Essa é a verdade. A polícia faz o papel dela, prende. O sistema não aguenta, não tem onde mais colocar. Você entendeu? O que nós precisamos criar novos estabelecimentos prisionais. Veja, a solução... Investir na educação também, porque... Claro, não, veja bem, a gente está falando... Nós temos coisa aguda, né? Nós estamos falando, a minha especialidade é em cuidar de um efeito. A causa, como você está apontando, é uma outra situação. A causa são os são questões políticas, planejadores, são questões políticas. Você pega o fim do Você sistema, pega o médico que está com câncer na frente dele, tem que tirar o câncer. Não tem, olha, vamos ver, vamos analisar o câncer. A sua especialidade é resolver o problema. Já está feito o problema. Já está feito. O bicho já está solto. Já tem o marginal, o cara mal preparado, espiritualmente, tudo. Não tem, olha, essa história que regenera, que corrige, eu sinto muito. Não regenera, não corrige, pode ter exceções, mas a maioria, sabe, são pessoas mesmo que não têm... opinião, Romano, se o sistema fosse bom, porque a gente sabe que a Fundação Casa, a antiga FEBEM, muitos jovens são colocados ali, até uma escola do crime. Mas se tivesse um sistema como o americano, prisão individual e tal, também não regeneraria? Você acha que acredita que a regeneração é pequena? Você que tem uma experiência grande de segurança pública. Eu acho que, pelo que eu conheço, 25 anos de contato direto e reto com então, pela sua experiência, se não tiver pena de morte, não tem jeito, porque se não regenera, a gente vai soltar mais bandido na rua. Mas eu te falo uma coisa, que soltar mais bandido, vou te falar uma coisa, a pena de morte, deixa eu só corrigir, a pena de morte legal, de proteção ao bom cidadão, ela não existe. Mas a pena de morte do criminoso para o bom cidadão já existe, eles estão matando sem necessidade. Você ia comentar na pauta, aquele menino de São Vicente que foi assassinado? Comentamos. Então, o menino, ele não reagiu. Antigamente, a polícia falava assim, olha, não reage no assalto, para não ter o risco de morrer. Hoje tu não está reagindo, os caras estão matando. Por maldade, por crueldade, por sadismo, por sacanagem, entendeu? Então, esses caras merecem o quê? Tem que morrer, entendeu? Às vezes, eu faço algumas reflexões, que talvez a morte seja muito, muito benevolente para a crueldade que a gente pratica com essa criança. O menino não reagiu. Esse 14 anos, o menino. Não, esse menino já tinha sido assaltado, ele comentava com o pai e com a mãe dele, eu tenho medo de ir na rua. Entendeu? Menino bom. E os caras não tiveram piedade dele. E outra, o assassino falou, eu só não matei o outro porque o outro correu. Então, um cara desse, merece o quê? Tem que ser picado, tem que ser queimado, tem que nem ser jogado aos porcos, porque porco nem começou esse lixo aí, cara. Porra, é verdade, A sociedade precisa entender. Ó o menino aqui, ó. Porra, a gente fica eu sou pai, você é pai, 14 anos, né? Sabe? Tinha uma vida pela frente. Claro, é muito fácil falar, não, os direitos, vamos compreender, os distúrbios. Isso é ruindade, tá certo? Não tem nada a ver com fome, não tem nada a ver com necessidade, tá certo? A maioria das pessoas que não têm dinheiro ou são pobres são do bem. Isso aí, quem mata desnecessariamente é um ser ruim. É um ser que tem que ser retirado do convívio social. E um cara que não merece ter custo, não tem que bancar esses caras, entendeu? Tem que mandar, tem que ir pro lixo mesmo e acabou. Tá certo. Realmente revolta a sociedade essas mortes aí violentas com pessoas que não reagem, né? Então, Romano, eu queria parabenizar você pelo seu discurso, por ter vindo aqui na TV Com. Eu peço desculpas por algum excesso aqui. Não dá para ser politicamente correto, sabe? Mimimi, não tem que ter. Tem que chegar, cara. Os melhores programas são os que as pessoas falam a verdade com o coração, né? Então, acho que... Veja, me desculpa, com fundamento, tá? Eu não estou falando nenhuma idiotice, é fundamento filosófico, jurídico, tá? As maiorias dos países democráticos do mundo utilizam a pena de morte para crimes comuns e ponto. E não é para controlar a criminalidade. É para retribuir o mal ao canalha, ao cafajeste, cara. O Romano, que prendeu muitas pessoas, delegado muito funcional também, um delegado que sempre foi da ativa, um delegado de fibra, mas que só toma bronca da mulher dele. Hoje, quando chegar, um abraço para a esposa dele, para suas duas filhas. Hoje, quando chegar em casa, vai tomar bronca. Você falou demais. Eu mando. Em casa, quem manda sou eu, sim, senhora. Nossa Senhora, meu Deus. Bom, fique com Deus e com a nossa extensa programação da TV Com. Boa tarde.